dia, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Volney de Oliveira Tax. Eu sou oncologista e hematologista pediátrico. Sou médico assistente e responsável técnico pelo serviço de hematologia do Hemocentro, MP Hemocentro, de Cuiabá, Mato Grosso. Nós estamos aqui hoje para discutir um pouco, tá, sobre esse assunto que é extremamente relevante frente à pandemia que a gente vive mundial, um assunto de interesse de saúde mundial, que tem feito que a grande maioria dos nossos cientistas estão, nesse momento, engajados, né, na tentativa de você ter uma melhor propedêutica em termos de diagnóstico, evolução e tratamento sobre essa doença tão grave que é o coronavírus, né, esse novo vírus. Então, nós, Hemocentro, queremos colocar nossa parte aqui de importância da hemoterapia com relação à assistência a esses pacientes. Então, o que de novo tem para nós que pode ser efetivamente útil para esses pacientes com o coronavírus, que realmente possa melhorar, né, a sobrevida deles, melhorar a qualidade de vida deles. Então, existem propostas que já são colocadas em práticas e nós gostaríamos de passar para vocês hoje, tá certo? Então, nós queremos discutir qual seria o papel, né, qual que é o papel da hemoterapia como modelo proposto de tratamento para o Covid-19. O que a hemoterapia tem para fornecer no auxílio do tratamento desses doentes, dessa doença que está cometendo o mundo inteiro. Então, antes da gente falar propriamente dito de tratamento, eu só vou relembrar algumas coisas com relação a uma doença que é extremamente pertinente para a gente entender o porquê e qual a importância da gente conhecer sobre o tratamento da doença. Então, o Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que é atualmente chamado, descoberto recentemente após surto inicial em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Isso todo mundo já está sabendo, todo mundo vê nos noticiários no dia a dia. Então, nós temos que fazer algumas perguntas que são pertinentes em relação à doença. Por que não podemos considerar o Covid-19 como uma doença viral comum e que se tornou bastante preocupante em todo o planeta? Então, essa doença, existe peculiaridades sobre elas que é importante a gente conhecer antes mesmo da gente saber como que a gente vai tratá-la. Então, eu vou passar para vocês algumas coisas interessantes que você vai entender qual a importância de a gente conhecer bem sobre essa doença. O que ela tem de diferente para nós que a gente tem que focar para poder a gente melhorar em termos de tratamento e prognóstico para esses pacientes. Então, primeira coisa, o diagnóstico da doença é baseado no diagnóstico clínico, mas também laboratorial, considerando como padrão ouro a identificação do antígeno RT, né, a transcriptase reversa da proteína C reativa, ou teste sorológico válido para instituições de referência. Então, são exames específicos para diagnóstico da doença. Então, já se sabe que, por exemplo, em testes sorológicos, fases iniciais, eles ainda não são detectados, ou seja, você pode ter falso negativo, e o paciente já ter a doença, ou sinais de doença, ou ter uma doença com poucos sintomas, tá? Sabe-se que o pico de ação desses anticorpos é em torno de 3 semanas, e em 4 semanas há uma queda, tá? E a tendência daí em 4 semanas em reverter, tá? A gente tem a maior proporção de IgG, que vai subir, e a queda de IgM, que tende a desaparecer até a 6ª e 7ª semana da evolução da doença. Então, com relação à parte clínica desse paciente, o que é esperado em termos de clínica para o paciente com coronavírus ou Covid-19? Então, o mais comum seria as síndromes gripais e as pneumonias sem complicações, que juntas representam em torno de 81% dos casos. Tá? O restante se refere às pneumonias severas, síndromes de angústias respiratórias agudas, presentes em 14% dos pacientes, e os sepsis e choques sépticos correspondentes a 5% dos pacientes sintomáticos. Qual a importância de a gente saber isso? A importância que, para essas
duas classes, né, de evolução clínica, são classes bastante graves, são complicações graves, pneumonia severa e síndrome da angústia respiratória são síndromes graves que levam a insuficiência respiratória grave, com potencial alto de levar o paciente a óbito, e assim como a sepse e o choque séptico, que praticamente é de altíssimo risco de levar um paciente à morte. Então, é extremamente importante saber que, embora é uma doença viral, mas ela tem um potencial de evoluir com complicações importantes, inclusive de alta mortalidade e até morbidade. Então, muitos pacientes, às vezes, que não falecem, podem ficar com sequela da doença. Tá? Então, extremamente importante que nesses dois grupos nós temos que focar para poder nós termos diagnósticos mais precoces e tratamento mais efetivo, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a sobrevida desses pacientes com essas complicações. Já se sabe até então, né, que a maior faixa etária de risco de mortalidade é a faixa etária dos idosos. Então, essa faixa etária corresponde aí pelo menos a 25% da mortalidade, acima de 60 anos. Tá? Então, essa faixa etária é a faixa etária que realmente nós, profissionais de saúde, temos que ficar atento quanto à possibilidade de evolução ruim da doença, ou seja, pacientes que requerem maior cuidado, tá? E maior atenção para que esse paciente possa ter melhor chance de sobrevida ou mesmo de não ter morbidade importante pós-tratamento. Então, com relação às complicações, são muito vastas o número de complicações de doenças, se sabe que ela evolui sistemicamente, mas é extremamente importante a gente conhecer a respeito da pneumonia. E a pneumonia nesses pacientes tem peculiaridades que são diferentes de qualquer doença que a gente já conhecia. Então, nós médicos temos falado que, até então, nós conhecíamos as doenças virais com uma evolução típica, características de todas elas. Com o Covid-19, nós tivemos que reaprender. A evolução clínica da pneumonia do Covid-19 é diferente de tudo que nós aprendemos em medicina. Então, por isso, tantos pesquisadores hoje estão empenhados em entender sobre a doença, entender os mecanismos de ação do vírus no organismo, e entender o mecanismo de ação também da resposta imunitária do indivíduo com relação ao vírus. Tá? Então, algumas coisas chamam atenção, que nós vamos falar aqui agora. Então, o mecanismo patogênico da doença produz uma pneumonia particularmente complexa. Tá? Então, os dados disponíveis até o momento parecem indicar que a infecção viral ela é capaz de produzir uma reação imune excessiva do hospedeiro. Tá? Uma reação imunológica que nós chamamos, essa reação imunológica de reação excessiva, de uma tempestade de citocinas, ou seja, tempestade de substâncias reativas do organismo, substâncias inflamatórias, que vão, em termos de resposta, vão ser, na verdade, pior para o paciente, vão ser mais deletérios para o paciente. E essa resposta excessiva, ela leva um quadro que até então a gente desconhecia, que é um quadro de possível evolução com uma fibrose de um paciente de doença aguda. Então, isso é uma característica que realmente é peculiar dessa doença. Então, é interessante conhecer o mecanismo fisiopatológico para a gente entender que o Covid-19 ele tem uma evolução diferente de tudo que nós conhecemos. Então, é extremamente importante a gente conhecer para poder entender como fazer o diagnóstico correto e como tratar esses pacientes. Então, lidar com essa doença é diferente do lidar com doenças que a gente já conhecia previamente. Então, coisas interessantes sobre a literatura que demonstra, por exemplo, numa publicação recente do UpToDate 2020, a pneumonia do Covid-19 se manifesta com anormalidades na tomografia do tórax, mesmo em pacientes assintomáticos. Veja bem, olha só a gravidade da doença. O paciente, mesmo assintomático, ele pode ter alterações radiológicas demonstrando lesão nesse pulmão, justamente por causa daquela reação inflamatória anterior que nós falamos, ou seja, é uma doença de evolução atípica, diferente de tudo que nós conhecemos hoje. Tá? Então, esse paciente, mesmo assintomático, ele pode evoluir rapidamente com imagens clássicas da doença, que são de opacidade de vidro fosco unilaterais, até difusas bilaterais, que a literatura tem falado que, inclusive, a tendência é mais de evolução bilateral, tá? E que coexistência também de sinais de consolidação entre 1 e 2 semanas.
Então, é extremamente importante você conhecer isso, que mesmo o paciente assintomático, ele pode ter alterações radiológicas, ou seja, é uma doença que ela não pode ser subestimada, é uma doença potencialmente muito grave, de evolução realmente que pode levar o paciente com um quadro de insuficiência respiratória precoce e grave. Então, é importante nós conhecermos esses mecanismos de fisiopatologia e também conhecer do ponto de vista de evolução clínica e radiológica. No entanto, anormalidades da tomografia também foram identificadas em pacientes antes do desenvolvimento de sintomas e mesmo antes da detecção de RNA viral, ou seja, na verdade, falando a mesma coisa que esses pacientes, mesmo assintomáticos, tá? Eles podem ter manifestação pela tomografia, ou seja, pode ter lesões ainda não com um paciente assintomático e mesmo com exame de diagnóstico negativo. Então, é uma doença que ela merece respeito, ela tem que ser respeitada, tem que ser entendida que a evolução dela é diferente de tudo. Então, nós temos que conhecê-la para poder tratá-la adequadamente. Aqui, essa doença, como eu falei antes, o Covid-19, ele realmente mobilizou toda a comunidade científica e hoje nós estamos conhecendo bem o vírus, conhecendo toda a sua estrutura em termos de material nuclear, tá? Do seu ciclo de vida, da sua evolução clínica, da sua resposta imunológica, tá? E das suas fases de evolução clínica. Então, é extremamente importante a gente conhecer todo esse mecanismo global da doença para a gente entender como que a gente deve identificar corretamente a doença e como que nós devemos tratá-la adequadamente. Ou seja, a gente precisa realmente fazer esse levantamento, vai estudar sobre isso e estar ciente de como poder conhecer e tratá-la. Então, aqui, por exemplo, uma publicação no jornal na China. A China, é claro que como foi o primeiro foco de epidemia no mundo, onde surgiu a doença, eles têm uma maior experiência com relação realmente a respeito do diagnóstico e tratamento. Claro que isso é esperado. Então, veja bem, mesmo pacientes sobreviventes, o tempo de sepse, de síndrome de angústia respiratória aguda, foi precoce. Olha só, então, no nono dia, esses pacientes estavam evoluindo realmente com alterações clínicas graves, um potencial altamente fatal. Então, é uma doença realmente que ela merece ser respeitada, ela merece ser entendida para a gente podermos fazer diagnóstico precoce e poder tratar esses pacientes de uma forma adequada, de modo de a gente poder melhorar a qualidade de sobrevida deles e também de sobrevida em termos de qualidade de vida desses pacientes. Tá? Veja que em pacientes não sobreviventes também, tá? Essas complicações foram precoces, por menos de 2 semanas, com complicações graves, potencialmente fatal, tá? Em termos pulmonares, tá? Renais, cardíacos, e tende a levar esse paciente a óbito, ó, veja bem, tá? Até mesmo antes de 3 semanas de evolução da doença. Então, realmente uma doença que merece respeito, ela merece ser realmente conhecida para entender que é uma doença potencialmente muito grave. Tá? Então, devemos realmente entender para poder tratá-la de forma correta. Entendendo que a doença realmente é grave, vocês já viram aí que realmente ela é grave, de evolução rápida, de potencial realmente fatal, de complicações graves. Então, o que nós temos hoje, tá? Hoje, atualmente, em termos de tratamento do Covid-19? Né? Então, o que a gente tem hoje, como nós sabemos que é uma doença recente, tá? Recente de conhecimento ainda pouco, porque ela chegou recentemente, até mesmo para nós, no nosso continente, o que nós temos de tratamento específico? Então, no momento, nenhum tratamento específico é reconhecido, tá? Ainda do ponto de vista que tem reconhecimento e estatística suficiente para poder dizer que são realmente eficazes. Então, até o momento, a literatura, tá, de dados aqui do UpToDate também fala que não há
tratamento antiviral específico recomendado para a Covid-19 e até o momento não há nenhuma vacina disponível. Claro que tudo isso está em estudo o mundo inteiro, tanto em termos de tratamento quanto de vacina. Tá? O que nós temos que, na verdade, o tratamento da doença, basicamente, ele é sintomático e como a tendência dela evoluir para a hipóxia, que é a falta de oxigênio, é a oferta de oxigênio, a oxigenoterapia, é a principal intervenção terapêutica disponível que nós temos hoje. Tá? Essa intervenção, em termos de intervenção do ponto de vista de oxigenoterapia, inclusive, podendo levar que esse paciente precise de ventilação mecânica, tá? Nos casos de insuficiência respiratória refratária à oxigenoterapia, e também do suporte hemodinâmico para esses pacientes. Então, é entender que como a doença tende a evoluir para a hipóxia dos quadros pulmonares, hipóxia muitas vezes precoce, então esses pacientes têm que receber realmente o suporte de oxigênio e um suporte clínico adequado. Então, apesar de nós não termos ainda tratamento bem estabelecidos, tá? Mas existem muitos protocolos no mundo todo que estão sendo estudados, tá? Com diferentes mecanismos de ação em relação ao vírus, tá? Medicações como a cloroquina, hidroxicloroquina, retrovirais, tá? Imunomoduladores. Então, todos os medicamentos estão em fase de estudo e nós teremos, acredito que, resposta a todos eles em pouco tempo, porque toda a comunidade científica mundial realmente está muito empenhada em diversos tipos de tratamento sobre a doença. É claro que há divergências, vários serviços demonstram tratamentos diferentes, com respostas diferentes, então, com o tempo, realmente a gente vai saber qual que são, né, realmente os tratamentos estándar para a doença. Então, até o momento, para nós, preconizado no nosso país, o uso da cloroquina e a azitromicina como tratamento básico, mas que ainda alguns serviços questionam quando a resposta realmente terapêutica, ou seja, em termos de estatística, de estudo realmente de pesquisa científica adequada. Conhecendo sobre a doença, nós precisamos conhecendo sobre a doença, a evolução clínica, das diferentes fases da doença, tanto da fase de resposta viral quanto inflamatória. A partir daí, você estabelece quadros clínicos de diferentes tipos de gravidades, tá? Diferentes tipos de sinais clínicos laboratoriais. A partir daí, está sendo estudado diferentes tipos de drogas, tá? Para tratamento da doença e até mesmo o plasma de pacientes convalescentes, que é o nosso caso aqui, que é o nosso objeto de discussão hoje, né? E também imunossupressores, corticosteroides, tá? Inibidores de marcadores inflamatórios também, tá certo? Então, só para citar algumas coisas que nós já temos ainda em estudo com relação ao tratamento da doença. Então, trazendo para o nosso lado com relação à hemoterapia, né? Quais opções de hemoterapia possivelmente benéficas para o auxílio e tratamento do Covid-19, né? Mais especificamente, que tem sido falado muito na mídia a respeito do plasma de pacientes convalescentes Covid-19. Qual a opção, qual que é o benefício que nós temos em relação a esse tratamento realmente efetivo para a melhoria da sobrevida desses pacientes? O que nós temos até hoje? Sabendo que a doença, claro, ela é recente, ela tem pouco tempo de evolução. Então, nós já temos algumas coisas levantadas, alguns dados, tá? Então, recentemente o FDA, tá, que é a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, permitiu o uso do plasma convalescente como tratamento experimental para pacientes com infecção do Covid-19. Tá? O plasma coletado em indivíduos que já se recuperaram do Covid-19 contém anticorpos que podem fornecer imunidade passiva com potencial de ajuda a pacientes a combater a infecção pelo coronavírus, né, pelo Covid-19. Né? Mas, no entanto, uma investigação mais aprofundada é necessária para determinar se realmente o plasma reduzirá a duração da doença, a morbidade e a mortalidade. Tá? Então, os estudos atuais são recentes, tá? E então nós precisamos realmente ainda ter resposta com relação a essas perguntas. Tá? Mas, tá? A princípio, é viável, é plausível, né? Então, nós falamos o racional quando a pessoa
que contrai um vírus Covid-19, o sistema imunológico cria anticorpos para combater o vírus, tá? Esses anticorpos são encontrados no plasma. Então, o plasma com anticorpos que combate essa infecção é chamado plasma convalescente, ou seja, o plasma da recuperação desse paciente. Então, o plasma que rico em anticorpos que pode ajudar outras pessoas na recuperação da doença. Então, através de um processo de doação de sangue, esse plasma rico em anticorpos pode ser coletado de uma pessoa recuperada e depois transfundida de uma pessoa doente, tá? Então, com isso, ocorre o que se chama um impulso do sistema imunológico do paciente doente, que pode ajudar a acelerar o processo de recuperação, ou seja, você pega aquele indivíduo que já recuperou da doença, pega os anticorpos dele e injeta no doente e, teoricamente, esse paciente tende a recuperar mais facilmente porque já tem anticorpos contra o vírus de forma passiva, tá? Lembrar que essa é uma forma de anticorpos passiva, diferente das vacinas, que os anticorpos são de forma ativa, são formados de forma ativa. Então, quais seriam os efeitos benéficos do uso do plasma de pacientes convalescentes? O que nós temos atualmente que demonstram esses efeitos benéficos? Nós temos alguns dados que fornecem sobre isso. Então, a gente levantando a literatura, nós já demonstramos que alguns trabalhos já mostraram a melhora, por exemplo, dos sinais clínicos de pacientes, tá? Com doenças virais. Então, plasma convalescente, por exemplo, em 10 pacientes com febre, tosse, falta de ar e dor no peito, eles desapareceram ou melhoraram grande parte dos sintomas em 1 a 3 dias após a função de plasma de pacientes convalescentes, né? Então, antes do tratamento com plasma de pacientes convalescentes, 3 pacientes receberam ventilação mecânica, 3 receberam oxigenação por cânula de alto fluxo e 2 receberam oxigenação convencional da cânula nasal de baixo fluxo. Após o tratamento com plasma, 2 pacientes foram desmamados, ventilação mecânica para a cânula nasal de alto fluxo, e um paciente descontinuou a cânula nasal de alto fluxo. Além de um paciente tratado com oxigenação de cânula nasal convencional, que a oxigenação contínua foi deslocada para a oxigenação intermitente. Então, alguns sinais clínicos de melhora clínica já demonstraram alguns trabalhos publicados recentemente que esses pacientes realmente podem melhorar o quadro clínico após, né, o tratamento com plasma de pacientes convalescentes. Tá? Melhoria dos critérios laboratoriais de rotina e de função pulmonar. Então, aqui um gráfico também de um trabalho demonstrando, tá? Nesse grupo de 10 pacientes, né? Houve uma queda da resposta imunológica dos exames sorológicos, tá? Uma resposta sorológica. A linfopenia melhorou, a linfopenia, que é uma alteração característica desses doentes, que tende a baixar os linfócitos, ela aumentou, tá? Após o tratamento com plasma convalescente, tá certo? Tá certo? Praticamente quase todos os pacientes, vendo aqui que apenas um desses pacientes não melhorou, ele continuou realmente com queda da linfocitose, tá? E grande importância aqui a melhoria da oxigenação desses pacientes após o tratamento com plasma convalescente. Então, o gráfico demonstra muito bem aqui que esses pacientes melhoraram a oxigenação após realmente a infusão de plasma de pacientes convalescentes, tá certo? Também a resposta laboratorial com exames de função hepática, no caso do TGO e TGP de bilirrubinas, tá certo? Grande parte desses pacientes tiveram a queda dos índices, embora alguns mantiveram ainda, tá? Mas boa parte teve de queda desses índices laboratoriais, como TGP também, tá? E de bilirrubinas. Alguns pacientes não, tá? Então, infelizmente, teve paciente que não teve essa boa evolução, mas globalmente a gente pode chegar à conclusão que realmente, do ponto de vista laboratorial, há uma resposta sim, embora nós temos um número pequeno de pacientes nesse trabalho que possa ser questionado, mas já demonstra alguma resposta, tá? Ao tratamento do ponto de vista laboratorial, tá? Então, aqui também demonstrando o gráfico baseado no dia após a infusão do plasma de pacientes convalescentes, a queda
da sorológica, tá? Da RT-PCR, tá certo? A queda, o aumento de linfócitos, tá certo? Embora dias depois possa ter havido uma queda, a grande melhoria realmente da oxigenação desses pacientes, que é nosso foco alvo, que esses pacientes realmente têm hipóxia, então é um sistema importante para esses pacientes, nós precisamos melhorar a oxigenação deles, tá certo? A queda dos níveis também de enzimas hepáticas, tá? Da TGO, nem tanto da TGT, mas e também a queda do nível de bilirrubinas. E com relação à redução das lesões pulmonares, né, no exame de tomografia. Né? Então, alguns modelos, alguns pacientes foram trazidos como exemplo nos trabalhos, que demonstraram, por exemplo, nesse paciente 9, tá? Veja bem uma tomografia com lesões importantes pulmonares, tá? Lesões importantes pulmonares decorrentes do Covid-19, e após o plasma de pacientes convalescentes, uma importante melhoria desse infiltrado. Olha, veja bem, como a resposta foi excelente, muito boa, tá? Lembrando, claro, que esses pacientes receberam outros tratamentos também, não somente o plasma convalescente, tá? Por isso a importância de você ter estudos mais detalhados para realmente saber se isoladamente isso aconteceu por causa realmente do plasma, tá? Mas sabidamente nesse grupo, esses pacientes melhoraram. Então, outro modelo aqui, outro exemplo, um paciente com lesões graves também pulmonares bilaterais da tomografia, tá? E com uma boa melhora do padrão radiológico após o tratamento com plasma de pacientes convalescentes. Então, é importante a gente ter esses levantamentos realmente de literatura, fazer trabalho científico para a gente realmente demonstrar se realmente o plasma de pacientes convalescentes é benéfico ou não para esses pacientes. Então, aqui já demonstra algum benefício para eles, tá certo? Outro foco também em relação ao tratamento seria o aumento do título de anticorpos neutralizadores e do desaparecimento do RNA, tá, nos exames sorológicos. Então, é importante a gente notar aqui, né, que o RNA do SARS-CoV desse paciente foi reduzível para nível indetectável, tá? Em 3 pacientes no dia 2, tá? E um paciente no dia 6. E o nível sérico também desapareceu, tá certo? Então, está demonstrando que a gente tem alguma resposta já laboratorial com relação ao tratamento com plasma de pacientes convalescentes. Então, a literatura mais recente já demonstra, embora poucos trabalhos, né, com poucos pacientes, que a gente possa ter realmente uma boa resposta ao tratamento com plasma de pacientes convalescentes. E com relação a experiências mundiais com o uso de plasma de pacientes convalescentes? Então, nós estamos falando aqui não necessariamente de uso exclusivo do plasma em pacientes com Covid-19. Então, outras pandemias também foram usados também o plasma de pacientes convalescentes justamente pelo mesmo racional de você fornecer para o paciente que tenha a doença viral grave, oferecer a oportunidade dela receber de forma passiva o anticorpo que possa ajudá-la a recuperar. Então, alguns tratamentos anteriores isso já foi realizado, como por exemplo o ebola, tá? Todo mundo lembra do surto de ebola que nós tivemos no passado, tá? Que o plasma de pacientes convalescentes também foi usado, tá? De pacientes que tiveram a doença, que recuperaram, então foi usado. Então, nesse trabalho aqui foi demonstrado que em 84 pacientes que foram incluídos para a utilização do plasma, tá? 58 tiveram uma boa resposta, uma recuperação clínica e laboratorial, evolução para cura, e 26 não, tá? Enquanto pacientes 18 que não foram incluídos, né? 260 receberam alta e 158 evoluíram para o óbito. Na verdade, esse trabalho demonstra um ligeiro, uma pequena margem de melhora com relação ao plasma, com relação ao não uso do plasma. Então, realmente com a ebola, a gente não pode dizer se houve uma significância estatística importante para poder dizer com segurança que para eles foi realmente efetivo, né? Um outro trabalho com relação ao H1N1,
tá, em 93 pacientes com infecção grave por H1N1 em 2009, em cuidados intensivos, 20 pacientes receberam tratamento plasmático, na mortalidade foi significativamente menor no grupo de tratamento que no grupo sem tratamento. Tá? Olha só, de 20 versus 54,8%, com um índice P igual a 0,01, ou seja, significância estatística. Então, a análise multivariada realmente demonstrou que o tratamento com plasma reduziu a mortalidade nesses pacientes com H1N1. Então, realmente uma experiência anterior, importante, tá, que pode realmente significar que para nós, para uso do plasma em pacientes com Covid-19, ele possa ser também efetivo. Quando nós tivermos trabalhos mais volumosos, possivelmente a gente pode chegar a essa mesma conclusão. Então, aqui, olha só, dados do trabalho, demonstrando, tá, a importante redução da carga viral, tá, certo? E também dos marcadores inflamatórios, no caso aqui, interleucina 6, nível de interleucina 6. Realmente, esse gráfico demonstra que grande parte dos pacientes realmente tiveram uma importante redução do quadro viral, exceto um paciente que teve uma redução inicial, mas que depois aumentou. Mas, realmente, o gráfico demonstra que é plausível de boa resposta. Outro gráfico aqui mostrando também a queda do quadro viral de pacientes com H1N1, tá? E a queda do níveis de interleucina 10, tá? Aqui já teve uma redução menos significativa que interleucina 6, mas que houve sim redução. Um gráfico também comparando, tá? A queda do número da carga viral e ao fator de necrose tumoral, um importante marcador inflamatório da doença. Então, é bem significativo esses quadros, demonstrando que realmente é plausível a resposta à doença viral, tá, ao tratamento com plasma de pacientes convalescentes. Então, realmente, isso pode ser para nós um indicador que para o Covid-19 nós tenhamos também boa resposta com o tratamento com plasma de pacientes convalescentes. E o tratamento mais recente, já específico com relação ao Covid-19, foi realizado na China, tá? Um número pequeno de pacientes, foi um estudo não controlado de pacientes na faixa etária de 36 a 65 anos, onde dois foram sexo feminino e 3 masculino. Então, os pacientes receberam plasma de indivíduos convalescentes com tipo de anticorpo específico por SARS-CoV-2, tá? E os resultados foram que as cargas virais diminuíram e se tornaram negativas 12 dias após a transfusão, e os títulos de ELISA específicos para SARS-CoV-2, anticorpos neutralizantes, aumentaram após a transfusão também. A síndrome angústia respiratória resolveu em 4 pacientes com 12 dias após a transfusão, e 3 pacientes foram desmamados de ventilação mecânica dentro de 2 semanas de tratamento. O tratamento também demonstrou que plasma de pacientes convalescentes reduziu também, tá, marcadores como inflamatório como interleucina 6, os exames laboratoriais com a proteína C reativa, a cadeia de polimerase, tá? E a procalcitonina também, tá? Então, chegou-se à conclusão que esse grupo pequeno de pacientes, obviamente é um número pequeno de pacientes, e essa análise, para ser significativa, realmente precisa ser feita num número bem maior de pacientes, então, que foi realmente efetiva, né, para esses pacientes. Né? Então, tá? Então, um minutinho.
O gráfico está meio lento aqui. Chegou. Então, aqui, desse mesmo trabalho, tá? Demonstrando aqui aumento de anticorpos tipo IgG, tá? Até um certo período, de 1 de dias, pós-transfusão com plasma de pacientes convalescentes, atingindo o platô, depois de alguns dias, tá? Na grande maioria desses pacientes. Também com relação ao aumento da IgM, tá? Atingindo o platô, em geral até 3 dias depois, tá? E, mais importante para nós aqui, os anticorpos neutralizantes que aumentaram em grande parte dos pacientes. Apenas um desses pacientes não aumentaram o nível de anticorpo neutralizantes, que é realmente o que a gente deseja, que é desejável. Tá? Então, isso é um marcador importante, é significativo, que a gente pode realmente ter uma boa resposta, tá? Ao tratamento dos pacientes com COVID, com o uso de plasma de pacientes convalescentes. Aqui também os marcadores de resposta dos exames inflamatórios, como RT-PCR, tá? Se manteve estáveis dias depois. A grande importância aqui são os índices realmente de sequelas orgânicas, ou seja, de evolução de falência de múltiplos órgãos. Então, houve uma melhoria, uma baixa desses índices, demonstrando que realmente esses pacientes melhoraram muito clinicamente, tá certo? Então, isso aqui é realmente um fator preditivo muito importante para nós, embora o grupo seja pequeno, que demonstra realmente que esses pacientes melhoraram com o uso de plasma de pacientes convalescentes. A mesma coisa, tá? Dias após a transfusão de plasma de pacientes convalescentes, houve melhoria do nível de saturação de oxigênio desses pacientes, tá? E a queda da temperatura desses pacientes, ou seja, a febre característica desses pacientes, houve uma melhora clínica, tá? Então, os gráficos são significativos que realmente a gente pode ter uma boa resposta, tá? É plausível que a gente tenha uma boa resposta a essa doença com o uso do plasma em pacientes convalescentes. Então, isso parece que vai ficar bem estabelecidos em outros tratamentos também. E com relação à legislação a respeito do uso de plasma em pacientes convalescentes. Então, como nós estamos lidando com uma doença nova, que nós não temos um tratamento chamado standard, que é tratamento padrão ouro para a doença, então nós temos que tomar muito cuidado quanto realmente a indicar esse tratamento adequado, quando indicar o tratamento adequado para esses pacientes, incluindo o uso de plasma de pacientes convalescentes. Então, tem que ter muito cuidado, porque tratamento envolve risco para o paciente. Então, estudos de éticas envolvem a análise de risco de pacientes, risco-benefício desses pacientes, tá? E que tem que ser acompanhado por comitês de éticas e pesquisa. Então, como nós temos realmente uma doença nova, então nós temos que ter muito cuidado com o que a literatura em relação à legislação fala para não podermos amparar para o uso do plasma de pacientes convalescentes. Então, agora recentemente, a Anvisa, numa nota técnica, tá, em 2020, ela colocou se a utilização pretendida do plasma de fresco, plasma de pacientes convalescentes, envolver o uso experimental, né, de medicamento biológico do plasma, do ponto de vista de hemoderivado, que se enquadra na definição, né, de medicamento. Então, isso aí, ele tem que ser submetido à Anvisa na forma de estudo clínico, tá, e tem que passar por comitê de ética e pesquisa. Então, do ponto de vista, quando nós tratamos de uso de plasma de hemoderivado, é necessário passar para realmente o grupo de estudo e comitê de ética e pesquisa. A mesma nota técnica refere-se, no entanto, se a utilização pretendida do uso do plasma convalescente for como hemocomponente, não cabe a submissão de estudo clínico para apreciação e aprovação prévia da Anvisa, ou seja, assim como outros plasmas que a gente usa para tratamento de pacientes em geral, a gente pode usar também
o plasma para o Covid-19. Lembrando que tem que ser sempre de pessoas com a mesma doença, doente quando teve a doença, tá, com a mesma confirmação laboratorial, e o outro doente também com a mesma confirmação laboratorial do mesmo vírus. Né? E essa nota técnica, na linha C, ela afirma que na hipótese prevista da linha B, né, que é o uso realmente como hemocomponente, deverá sua eficácia ser aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Ministério da Saúde, ou deverá ser utilizado em caráter experimental, ou seja, como experiência clínica. Então, ele denota aqui que em situações especiais, é o nosso caso, é o caso das pandemias agora realmente graves, considerando a emergência de saúde pública, a gravidade da doença e condição de risco iminente da vida do paciente, a decisão por utilizar o plasma convalescente para a Covid-19 fica responsabilidade do profissional médico, com esclarecimento aos pacientes do caráter experimental e dos riscos envolvidos mediante consentimento dos pacientes e dos seus familiares. Ou seja, a indicação tem que partir de uma indicação do ponto de vista médico, e esse médico tem que informar para essa família desse paciente realmente quais são os riscos e benefícios do uso do plasma de pacientes convalescentes. Ele tem que explicar que isso ainda está em fase experimental, ou seja, nós não temos ainda resultados efetivos de grandes trabalhos publicados a nível nacional ou internacional. Então, aqui, só para esclarecer para vocês, há uma grande dúvida o que é hemocomponente e o que é hemoderivado. Então, quando a Anvisa fala que é obrigatório se passar por estudo clínico, tá? Estudo clínico do tipo Comitê de Ética e Pesquisa de Medicamento, ela se refere a hemoderivados, que são medicamentos, né, são derivados de medicamento derivado de produtos que são industrializados do plasma, são encaminhados para o laboratório, que formam, por exemplo, as albuminas, as globulinas e os concentrados de fatores de coagulação. Nós chamamos isso, então, de hemoderivados. O que nós conhecemos hoje, que muita gente acha que é hemoderivado, na verdade, são chamados hemocomponentes. Esses, sim, não há necessidade, tá, segundo a Anvisa, de se passar para o Comitê de Ética e Pesquisa. Então, esse produto de hemocomponente pode ser usado a critério médico, levando em consideração ele esclarecer o paciente, que ainda é experimental, mas que não precisa realmente da autorização do Comitê de Ética e Pesquisa, tá certo? Então, é extremamente importante salientar isso, porque há uma diferença entre hemocomponente, esse que a gente está fazendo uso atualmente, e provavelmente mais para frente nós teremos o uso de globulinas, que serão realmente retiradas de pacientes convalescentes, tá, em quantidades maiores, que podem ser até no futuro até mais eficazes que o uso de plasma fresco, porque aqui nós temos uma concentração maior de globulinas específicas do paciente. Tá? Então, a gente acredita que isso no futuro seja mais efetivo que realmente o uso do plasma fresco congelado. Então, de conhecimento isso, a nossa Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, ela segue normas técnicas da sociedade de especialidade. Então, a nossa sociedade de especialidade em hematologia é chamada Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, tá? Que emitiu agora, recente, uma nota técnica com referência ao uso do plasma de pacientes convalescentes para pacientes com Covid-19. E o que diz essa nota técnica? Ela diz que o uso do plasma convalescentes, né, já foi avaliado em outras situações, como nós já falamos anteriormente, do SARS, em Hong Kong, no Ebola, na síndrome de infecção respiratória coronário vírus do Oriente Médio 9, na pandemia do H1N1. Então, nesses casos, foram demonstradas a diminuição da mortalidade foi de forma significativa. Tá? Também em outras duas meta-análises avaliaram o uso de plasma convalescentes em doenças infecciosas virais, uma em pneumonia por influenza e outra por síndrome respiratória virais severas,
incluindo por outros coronavírus, e que também mostraram uma diminuição significativa de mortalidade nos pacientes que receberam plasma convalescentes sem reações adversas importantes. Então, com base em estudo de doenças anteriores virais graves, né, também, talvez não com a mesma gravidade do Covid-19, a nossa Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, ela deu parecer favorável ao uso do componente, né, na doença. Ela determinou também, seguindo a orientação também da Anvisa, que o uso do plasma convalescente como hemocomponente não cabe submissão de estudo clínico para apreciação e aprovação prévia da Anvisa. Então, ela pode ser usada única e exclusivamente como indicação médica. Né? Então, sendo seu uso, então, em situação de emergência, em virtude de risco iminente de vida do paciente, a decisão de utilizar o plasma convalescente para Covid-19 fica sob responsabilidade do profissional médico, com o esclarecimento aos pacientes de caráter experimental ou das suas famílias, e o risco também para as famílias que têm que ser informadas, mediante o consentimento dos pacientes e seus familiares, em conformidade, obviamente, com regras de produção e qualidade de componentes de sangue, de hemoterapia, tá certo? Então, no parecer da nossa Associação Brasileira de Hematologia, foi realmente favorável ao uso, e que esse uso não fosse uma forma a ser dificultada, porque nós sabemos que a aprovação de comitês de ética e pesquisa para esses estudos é realmente muito demorado. Então, frente à emergência que nós temos, da gravidade da doença, muitos pacientes falecendo no nosso país, então, realmente, ela dá no nosso respaldo que nós podemos usar, sim, o plasma como hemocomponente para essa doença. Então, o que ela preconizou na Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia? O protocolo de coleta do plasma convalescentes, de coleta rotineira, já é utilizada na unidade de plasma de pacientes aptos a doar sangue, comprovadamente infectados pelo Covid-19, que estejam assintomáticos pelo menos há 14 dias e apresentem teste de PCR negativo para o vírus, ou seja, esse indivíduo que já teve realmente o Covid-19, ele já recuperou clinicamente e laboratorialmente, tá? E a doação desse doente pode ser feita de forma de doação regular, como também por plasma fezes. As duas formas podem ser realizadas, certo? Qual foi a justificativa da nossa Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia? Embora a efetividade do uso do plasma convalescente em pacientes críticos infectados por Covid ainda necessite de ser demonstrado em ensaios clínicos, é uma das escassas opções terapêuticas disponíveis hoje. Então, realmente, a gente não tem um tratamento estándar que fale que realmente com segurança que aquele tratamento é mais adequado. Então, por vários protocolos no mundo inteiro, ainda há o questionamento de qual que é o tratamento mais adequado. Então, a ANB, nesse caso, tá, ela refere que assim, não só endossa a nota técnica da Anvisa, como adota recomendações atuais das agências de saúde de outros países, tá, do seu uso nesses casos, como estimula também o recrutamento de doadores de plasma convalescentes para a possível utilização dessa terapia em pacientes graves cometidos pela doença. Então, realmente, nós temos aqui um respaldo importante no nosso, do ponto de vista científico, no nosso país, que nos permite realmente a gente poder usar o plasma fresco, o plasma de pacientes convalescentes de Covid-19 e doentes de doença moderada ou grave. Então, com base nisso, quem são essas pessoas elegíveis para doar? Quem são os possíveis doadores de plasma de pacientes convalescentes? Né? Então, eu levantei alguns dados aqui, não nosso, tá? Mas dados do próprio FDA dos Estados Unidos, tá? Que recomenda que seja doador elegível aquele que tenha de indivíduos, o plasma de indivíduos que atendem as seguintes qualificações: evidências documentadas por um teste de laboratório positivo, tá? Ou um teste positivo com anticorpo SARS-CoV
V2 após a recuperação se o teste prévio não foi realizado no momento que havia suspeita. Então, existem essas duas possibilidades. Já havia evidência prévia laboratorial da doença ou se a evidência foi depois realmente da recuperação da doença, tá certo? Então, as duas possibilidades o FDA reconhece como possíveis candidatos a serem doadores elegíveis. Além disso, tá, o FDA exige também que o paciente tenha uma resolução completa dos seus sintomas de pelo menos 28 dias, ou uma resolução completa dos sintomas de pelo menos 14 dias antes da doação e resultados negativos para a Covid-19. Então, a tendência nossa, no nosso país aqui, é aguardar pelo menos 14 dias. Tá? É a nossa tendência dos protocolos nacionais que estão sendo elaborados nesse momento. Tá? Uma observação aí que está deixada em dúvida é com relação às grávidas. Então, doadores que não estiveram, mulheres que não estiveram grávidas, ou doadores que foram testadas de teste de gravidez mais recente, elas podem doar desde que o teste negativo para o anticorpo anti-HLA, que está envolvido em uma complicação grave, potencialmente fatal, tá? Relacionada à transfusão, uma reação funcional grave. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Tá? E com relação aos tipos de anticorpos neutralizantes, tá? Então, para SARS-CoV-2, o FDA recomenda que pelo menos tenha anticorpos no título de 1 para 160, mais um título de 1 para 180 é considerado aceitável. Então, esse é um outro dado que tem colocado os grupos de estudos aqui ainda em dúvida de quanto realmente é efetivo, que nós devemos considerar como o nosso padrão ouro para utilizar como padrão para o anticorpo neutralizante dos doadores. Né? Então, é importante reconhecermos que o FDA tem que a experiência deles é muito boa. Tá? Além dos critérios de elegibilidade para o plasma do Covid, existem os critérios padrão, né, que todo paciente para doação tem que ter. Então, o paciente tem que estar bem, tem que ter idade, peso, a parte laboratorial dele tem que estar boa. Então, as condições gerais de doação também têm que ser respeitadas para esses doadores de plasma de pacientes convalescentes. Né? Uma pergunta, tá? Existe um limite de frequência para realizar essas doações? Então, de acordo também, tá? Com o site aqui do Covid Plasma, que é da Associação Americana de Banco de Sangue, ou AABB, tá? Que refere que normalmente as doações de plasma, como essas permitidas para o Covid, podem ser permitidas a cada 28 dias. Tá? Mas alguns locais de coleta estão me permitindo que doadores qualificados doem uma vez a cada 7 dias, com um período até de 28 dias. Então, vai depender muito do tipo de coleta e aonde está sendo feita a coleta para esses pacientes. Né? O plasma oriundo desses pacientes que serão infundidos, né, desses pacientes curados, né, convalescentes, serão infundidos em pacientes criticamente graves com Covid-19. Então, esses pacientes, né, que deverão ser recebidos, tem que ser pacientes com cometimento pulmonar grave, convulsão de insuficiência respiratória, choque séptico, disfunção ou falência de múltiplos órgãos. Então, é extremamente importante a gente delimitar quais são realmente os candidatos a fazer doação e quais são os candidatos realmente a serem receptores desse plasma de pacientes convalescentes. Então, os protocolos vão determinar isso e os resultados serão demonstrados posteriormente. Existe risco translacional para o receptor? Então, a transfusão de plasma é geralmente um procedimento de baixo risco, mas não é totalmente isento de risco. Então, lembrando que é transfusão, então tem risco sim, como risco transfusional. Então, eu tenho falado que a transfusão realmente vai ser utilizada para aqueles casos realmente que não tiveram boa resposta ao tratamento convencional. E quando ainda tivermos realmente a certeza de qual vai ser o tratamento convencional padrão, que nós chamamos de tratamento standard, ou padrão ouro.
Então, como nós não temos ainda uma confusão de quem que é o tratamento estándar, se realmente são medicamentos ou se são realmente utilização concomitante do plasma, por exemplo, do plasma de pacientes convalescentes. Então, a tendência hoje de pacientes grávidos é que faça utilização dos dois ao mesmo tempo, porque sabe que, como falamos anteriormente, esse paciente tende a evoluir gravemente com risco de mortalidade precoce. Então, tudo que a gente tivermos de poder ajudar o paciente para poder recuperar o mais rápido possível, com o menor risco de morte para ele, com a menor sequela possível, a gente vai ser feito para esse paciente. Então, os produtos de plasma também foram associados a complicações raras, mais graves de pacientes, como, por exemplo, a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, ou TRALE. Então, para diminuir esse risco de paciente, o plasma para transfusão é geralmente coletado de uma pessoa que nunca, geralmente de uma paciente que nunca esteve grávida, né? Ou doações de mulheres que estiveram grávidas, mas que faça a pesquisa de anticorpos anti-HLA para prevenir essa grave complicação pulmonar, tá, em pacientes que recebem a transfusão de gestantes, né, ou de mulheres que já tiveram realmente gestantes. Então, aqui é o modelo da Associação Americana de Banco de Sangue, demonstrando que, né, então, a coleta, né, do valores de plasma em pacientes convalescentes, esse plasma é feito os testes normais, os transfusionais, o plasma é estocado, tá, para depois ser transportado para os hospitais, para uso realmente em pacientes críticos, pacientes, como nós falamos anteriormente, de evolução moderada a grave, tá, e até então, depois, após a recuperação desse paciente, quando liberado, a possibilidade desse paciente se tornar, inclusive, um novo doador de plasma de pacientes convalescentes. Ou seja, então é um ciclo, né, um ciclo de recuperação que inclusive acontece na população, que a população vai passando esses anticorpos de um para o outro. Né. É uma administração de plasma convalescente e imunoglobulina, um trabalho aqui também publicado em 2020 da Jornal de Medicina, do JAMA, tá? Que imunoglobulina associada, também foi associada à redução da mortalidade. Embora comercial atual, a preparação de imunoglobulina provavelmente não possui anticorpos protetores de SARS-CoV-2, essa modalidade garante segurança e eficácia adicionais estudos à medida que o grupo de pacientes que recuperou o Covid aumenta globalmente. Então, para se fazer essa preparação de imunoglobulina, que acreditamos ser mais efetiva, porque você tem uma concentração maior de anticorpos, vai precisar um número maior de pacientes. Então, nesse momento, nós não temos essa quantidade de pacientes. Também foi utilizado na China a imunoglobulina geral, não específica, né, tá? Na dose de 0,5 a 0,305 gramas por quilo por 5 dias, tá? E publicado na revista pelo FDA. A imunoglobulina humana já faz parte de alguns protocolos nossos, como por exemplo aqui eu peguei um protocolo da USP de Ribeirão Preto, tá certo? Provavelmente também tentando melhorar diminuir, né, essa resposta imunológica dos pacientes com a doença, né, com Covid-19. Lembrando também que, né, não é só plasma de pacientes convalescentes que fazem parte do arsenal de suporte transfusional. Esses pacientes, como nós falamos anteriormente, têm infecções graves, com grave comprometimento pulmonar, eles podem ter anemia, o pulmão deles tem a transporte de oxigênio afetado, então a tendência desses pacientes realmente é evoluir para hipóxia. Então, esses pacientes têm que ser realmente tratados de forma sistemática do ponto de vista de impedir a hipóxia desses pacientes com concentrado de hemácia, ou seja, com transfusão de sangue. Tá? Também a transfusão de concentrado de plaquetas, quando associados à plaquetopenia com sangramento. Plasma, quando tiver alteração, plasma comum, alteração de hemostasia secundária, com sangramento. Tá? O crito precipitado pós-tratamento trombolítico, de algumas complicações, porque já está sendo usado para tratamento dos pacientes em alguns serviços, o uso de anticoagulantes, né, que pode, com excesso, fazer sangramento, né, e também nós podemos usar para esses pacientes o crito precipitado, ou mesmo se tiver uma coagulação intravascular disseminada. Pacientes com sepse
e granulocitopenia menor que 500, né, neutropenia severa, também pode ser benéfico o uso de concentrados de granulócitos. É muito raro a gente fazer isso, geralmente a gente faz fator de estimulação de granulócitos, que é o granuloquímico. E para pacientes específicos, como, por exemplo, os hemofílicos A e B, fatores de coagulação específicos, né, no caso, se eles tiverem realmente infecções comprovadas do Covid-19. Então, mesmo pacientes com hemofilia não estão isentos a terem a doença Covid-19, né, o coronário vírus. Então, eu aqui só demonstrando que no Hemocentro nós já temos uma proposta de protocolo de plasma de pacientes convalescentes, tá? Nós já temos um grupo de pesquisa lá em estudo para esse protocolo, já foi feito um teste de coleta de material, para a gente realmente já começar a ser efetivo no auxílio desses doentes no nosso estado, particularmente os pacientes graves. Então a gente vai realmente estabelecer que a gente quer fazer esse tratamento local, oferecer para os nossos profissionais de saúde esse tratamento, que a gente possa ter um bom benefício para a população mato-grossense e possa se recuperar mais facilmente dessa doença. Então, muitos pacientes recebendo tratamento hospitalar, que não respondem ao tratamento convencional, a gente acredita que possa beneficiar com o nosso plasma de pacientes convalescentes. Então, nós vamos estar aí na luta, tá? Toda a nossa equipe. Eu gostaria de agradecer aqui a toda essa equipe, constituída pela nossa diretora Giancarla Zanella, a nossa coordenadora Suzana Sandin, que é a minha parceira, de toda a luta aí do ponto de vista técnico do Hemocentro, o Márcio, nosso enfermeiro, o Arnildo, nosso técnico do laboratório. Então, assim, pessoas boas que estão ajudando a gente no estabelecimento desse protocolo novo do plasma de pacientes convalescentes no MP Hemocentro. Então, gostaria de agradecer a todos, espero que logo a gente coloque em prática esse protocolo e que a gente possa oferecer e também esse suporte para os nossos pacientes na rede do SUS no Mato Grosso. Um pouco lento para carregar a imagem. Essa é uma imagem mostrando que a Associação Americana de Banco de Sangue criou uma página, vocês podem entrar lá, chama covidplasma.org. Tem algumas informações interessantes que vocês podem ver lá, importante para nós, que podem nos auxiliar no uso do plasma de pacientes convalescentes. Então, fique atento a essa literatura que atualmente é praticamente atualizada dia a dia. Então, grupos de estudo estão sendo formados, tratamentos estão sendo atualizados. Então, dia a dia nós temos informações novas que são colocadas à disposição para a comunidade científica internacional. Então, nós temos que estar atentos a esses estudos científicos para poder a gente também estar atualizados e oferecer o melhor suporte e tratamento para os nossos pacientes. Né? É isso. Um pouco da bibliografia que vocês podem pesquisar depois do seu passado. E muito obrigado a todos. Eu sei que foi um pouco extenso, mas eu quis enfatizar realmente aí a importância do plasma de pacientes convalescentes, né, realmente que pode ser útil realmente na prática clínica do dia a dia de nossos doentes, especialmente de evolução moderada e grave. É isso aí, muito obrigado. E eu acho que eu gostaria de colocar à disposição aí para perguntas, né? Agora que eu estou abrindo aqui. Espera aí, estou vendo a pergunta aqui. Muito obrigado, Norma. Gostaria que falasse um pouquinho mais sobre a questão da hemoglobina. Então, foi publicado um trabalho bem interessante aí, que está realmente relacionado à doença do Covid-19, uma atuação específica em cima da hemoglobina, e que haveria uma diminuição de nível de hemoglobina. Eu acho que o trabalho foi muito bem detalhado com relação a esse mecanismo, mas ainda não há definição de quanto de queda de hemoglobina a gente realmente vai ter. Como se trata de uma doença grave, que tem nível de hipóxia, com infecções graves, a tendência, realmente, a gente lembrando os mecanismos fisiopatológicos da anemia, que você tem o aumento de consumo das infecções graves, a tendência realmente é a queda importante do nível de hemoglobina. Isso pode ser agravado mais ainda
né, confirmado nesse trabalho internacional que o foco, né, do vírus também é em cima da hemácia. Então, é uma coisa que vai realmente levar uma expectativa que a queda de hemoglobina, que esses pacientes possam ter hipóxia mais severa e que esses pacientes necessitem muitas vezes receber transfusão de forma mais precoce. Tá? Então, vamos ficar atentos a novos trabalhos, que realmente esse trabalho foi bem extenso, mas eu acredito que a gente precisava ter mais. Em relação ao ferro porfiria, eu não entendi a relação ao ferro porfirina. Se você quiser perguntar um pouco mais sobre isso. Essa é uma doença, pessoal, que a gente realmente está conhecendo. Então, assim, a grande expectativa na minha comunidade científica é conhecer realmente a doença, entender, estudar o mecanismo fisiopatológico, a evolução clínica, diagnósticos laboratoriais. Tudo ainda há muita divergência, se vocês virem, dentro da literatura. Então, nós estamos conhecendo a doença agora, uma doença nova. Então, eu acredito com todo esse desenvolvimento da comunidade científica internacional, nossa aqui no Brasil, eu acredito que a gente vai ter boa resposta rápido, de protocolos muito bem determinados, esclarecidos, protocolos standard de tratamento medicamentoso e também da efetividade que a gente vai conseguir comprovar com relação ao plasma de pacientes convalescentes. Sim, Rosimeire, lembrando aqui, né, que a Rosimeire é nossa enfermeira, minha chefinha, a abordagem dos critérios de doação, plasma convalescente, considerando os critérios para doação de sangue. Não esquecer que a doação de sangue, os critérios gerais de doação de sangue também são válidos aqui, além dessas específicas com relação ao Covid-19, então de pacientes que realmente tiveram melhora, né, recuperação clínica, né, completa e também recuperação sorológica. A Maria Cristina está perguntando aqui se uma MT houve o uso do plasma paciente convalescente. Não, nós ainda não utilizamos ainda. Nós estamos aguardando ainda uma liberação ainda administrativa. Mais alguma pergunta, gente? Dúvida vai ter sempre, todo mundo tem muita dúvida. Se vocês verem muito na internet afirmações falsas sobre o tratamento, realmente deixa a população apreensiva, muitas vezes de alarme, de gravidade sem necessidade. Né? Então, a gente tem que saber que a doença é severa, que ela é importante, mas tem que realmente a gente saber quanto realmente é a doença. Então, por exemplo, eu que trabalho com pediatria, temos visto que muitas crianças que têm pneumonia comum estão sendo ligadas a ter a doença, como suspeita da doença Covid, tá? E essas crianças estão sofrendo porque muitos profissionais estão querendo deixar de atendê-las com medo de adquirir a doença. Então, nós temos que tomar muito cuidado em querer determinar que tudo que acontece com todos os pacientes possa ser o Covid-19. Então, tem que ter critérios muito bem estabelecidos do ponto de vista clínico e laboratorial para definir o diagnóstico dessa doença. Gente, mais alguma pergunta? Acho que não teve dúvida, né? Porque pouca pergunta. Só lembrar aqui para o pessoal que esteve aqui, dia 19 eu vou fazer uma outra teleaula, tá? Antes que eu esqueça, a respeito da doença falciforme, tá? Usando a mesma plataforma. Então, vamos só confirmar depois o dia e o horário, mas vocês ficam atentos aí, porque é interessante que uma aula que eu apresentei no Conselho Regional de Medicina no ano passado, no curso de hematologia, dado para médicos. Tá? Então,
coisas bem interessantes sobre a doença falciforme. É isso aí, pessoal. Colocamos à disposição, nós, a equipe técnica do Hemocentro, né, de pesquisa, à disposição para quem quiser tirar dúvidas a respeito desse protocolo que a gente vai estar instituindo na instituição. Tá? Então, se alguma dúvida, nós estaremos lá, podem entrar em contato conosco lá diretamente, ou até mesmo no meu celular, se for preciso, tá? Quem quiser. Eu estou no grupo da Hemorrede aí, está fácil de acessar. E colegas médicos também que precisarem podem entrar em contato comigo, com toda a nossa equipe, tá? Então qualquer dúvida que tiver. Então esperamos realmente que a gente possa trazer um benefício para os nossos pacientes logo, logo, tá? Eu acredito nisso, com certeza. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde, até a próxima aí do dia 19.